Livro dos Espíritos, livro 2º, capítulo 1, nós vamos lá no item Anjos e Demônios, a partir da pergunta 128. Livro 2º, capítulo 1, a partir da pergunta 128, Anjos e Demônios. Nesse tópico, né, ele é bem curtinho, onde nós vamos conversar sobre anjos e demônios, e nós vamos aprender que essa nomenclatura foi colocada de uma forma muito equivocada a todos nós. E que a gente pode ter a visão bem mais simplória, bem mais firme no que se refere a anjos e demônios, né? O que são anjos? O que são demônios? O que foi passado para a gente desde que a gente era tão pequenos, né? Crianças, vem de longe essa expressão, né? Anjos nos dá a impressão de muita luz, já os demônios nos dá a entender que é uma coisa muito ruim, que está na treva, que está fazendo mal a todo instante, que ali existe, está ali incessantemente, né? Então, nós vamos entender melhor hoje esse tópico. Na pergunta 128, Allan Kardec pergunta aos espíritos o seguinte: os seres que chamamos de anjos, arcanjos, serafins, formam uma categoria especial de natureza diferente dos outros espíritos? Então, olha lá, né? Os anjos, os serafins, os arcanjos, eles estão numa categoria, eles são de natureza diferente dos outros espíritos? São diferentes de nós? E a resposta é o seguinte: não, eles não são diferentes de nós, mas eles são espíritos puros, estão no mais alto grau da escala e reúnem em si todas as perfeições. A palavra anjo desperta geralmente a ideia da perfeição moral, não obstante, é frequentemente aplicada a todos os seres, bons e maus, que existem fora da humanidade. Disse o bom e o mau anjo, o anjo da luz e o anjo das trevas. E, nesse caso, ele é sinônimo de espírito ou de gênio. Tomamos-lo aqui na sua significação boa. Então, olha lá. Nós precisamos entender o seguinte: nós somos espíritos em evolução. A classe dos espíritos puros encontra-se também quem? Jesus. Jesus está sozinho na classe dos espíritos puros? Não, porque outros espíritos também se desenvolveram junto com Jesus. Por isso existe aquela historinha, né? Jesus é o príncipe da terra. Jesus está no controle da terra. Foi o maior espírito em evolução moral que passou pela terra para nos deixar aprendizado. Então, aqueles espíritos que a gente acha anjo, serafim, arcanjo, etc., são espíritos puros, assim como Jesus, mas que um dia foram errantes e também estiveram em desenvolvimento. Então, muitas pessoas falam, é um anjo bom, é um anjo mau, né? Então, os anjos, os arcanjos são como Jesus, elevados espiritualmente, não necessitam mais de reencarnação, estão mais firmes, mais equilibrados, muito mais à nossa frente. E eles, por amor, por desejo de querer bem a coletividade e o desenvolvimento da Terra, trabalham sempre a nosso favor, como irmãos mais velhos que estão de olho em nós, nos ajudando naquilo que a gente precisa. Então, não quer dizer que eles já têm uma natureza diferente da nossa. Não, eles foram criados assim como a gente, a imagem e semelhança de Deus, lá naquela mona daquele princípio inteligente. Então, eles são espíritos que se desenvolveram e chegaram na classe dos espíritos puros, assim como nós almejamos chegar um dia. Pergunta 129. Os anjos também percorrem todos os graus? E olha a resposta, né? Percorreram todas,
Mas, como já dissemos, uns aceitaram a sua missão sem lamentar e chegaram mais depressa. Outros empregaram maior ou menor tempo para chegar à perfeição. Então, é o seguinte, eles estão nessa condição de espíritos puros, mas uns chegaram primeiro, outros chegaram depois. Aquilo que a gente sempre conversa aqui. Todos nós vamos chegar. Todos. Só que uns vão chegar primeiro. Por quê? Porque uns tiveram mais boa vontade de querer entender, de se exercitar em prol da sua melhoria. Outros estão parados, estagnados, levando a vida de uma forma mais mundana e não estão nem aí para o crescimento moral. Porque nós viemos à Terra buscar crescimento intelectual, mas moral também. Ambos precisam caminhar junto. Então, os espíritos puros percorreram todas as etapas, passaram por todas as etapas assim como nós. Mas não quer dizer, né, que eles já estavam lá na classe dos espíritos puros de imediato. Todos vão chegar. Aquele que desenvolver-se mais, que trabalhar mais ao seu favor, vai chegar mais cedo. Os outros tendem aí, né, a ficar passando, principalmente pela questão da expiação e prova, mais tempo. Então, uns vão sofrer mais, vamos dizer assim. Vão, infelizmente, né? Tem pessoas que, como se diz Olivia, lá do livro que a Claudionete me presenteou, né? Nas Trilhas do Umbral, tem pessoas ali que ela passa, Olivia é um espírito evoluído, né? Que está acompanhando Ariel e Clara. Inclusive, eu já acabei de ler todas as obras, viu? Há muito tempo, graças a Deus. E recomendo. E Olivia passa por determinadas pessoas e fala, olha, essa daqui daqui uns 200 anos é a certo, né? Porque se acha tão dono da verdade, se acha que aquilo ali está tão correto, que quer permanecer daquela forma. E a única solução é respeitar. Então, se quer permanecer daquela forma, vai fazer o quê? Está parado. Enquanto isso, tem outros que têm mais discernimento, que querem realmente evoluir. Então, evolui, o outro está parado. Mas todos nós, uma hora, vamos chegar. Pergunta 130. Se a opinião de que há seres criados perfeitos e superiores a todos os outros é errônea, como se explica a sua perseverança na tradição de quase todos os povos? Aprende que o teu mundo não existe de toda a eternidade e que muitos antes de existir já havia espíritos no grau supremo. Os homens, por isso, acreditam que eles sempre haviam sido perfeitos. Então, mais uma vez, ele dizendo, olha, nem sempre, né, existiu, diante da eternidade, sempre existiu espíritos de vários graus. Nem sempre é somente a perfeição, nem sempre foi somente a Terra. Antes de estarmos aqui, outros tiveram antes de nós. O próprio livro dos Espíritos aqui fala que Deus está criando os espíritos a todo momento. Então, aquele que está sendo criado agora, lá sendo mônada, sendo princípio inteligente, nós não estamos à frente deles? Assim como quando nós fomos criados, já existiam outros à nossa frente, né? Então, já existia outros mundos, né? Que não só o que a gente acredita, né? A gente acha que sempre teve aqueles que estão lá na perfeição, estão, né? Sempre batem nessa mesma tecla. 131. Há demônios no sentido que se dá a essa palavra? Olha lá embaixo, numa notinha, escrito o seguinte: a palavra demônio não implica a ideia de espírito mau. A palavra demônio não quer dizer espírito mau, a não ser na sua acepção moderna, porque o termo grego daimon, de quem ela deriva, significa gênio, inteligência, e se aplicou aos seres incorpóreos bons ou maus sem distinção.
né? De uma certa forma, é um significado vulgar, porque pela etimologia da palavra, buscando a origem da palavra, não quer dizer a questão, o significado que nós demos a demônio, né? Quando fala demônio, a gente lembra de treva, de coisa muito ruim, né? E aqui, lá nessa notinha, Allan Kardec fala, né? Que o demônio, que se deriva do grego daimon, ele se deriva de gênio, significa gênio, inteligência. E a gente aplicou essa palavra vulgarmente em um significado que nós mesmos criamos dentro da situação, dentro das convicções, dentro daquilo que nos foi ensinado. Então, há demônio no sentido que se dá a essa palavra? Olha a resposta. Se houvesse demônio, eles seriam obra de Deus. E Deus seria justo e bom, criando seres infelizes eternamente voltados ao mal? Se há demônios, é no teu mundo inferior e em outros semelhantes que eles residem. São esses homens hipócritas que fazem de um Deus justo e bom, mau e vingativo, e que pensam lhe ser agradáveis pelas abominações que cometem em seu nome. Então, vamos lá, o demônio existe? Aquele capetinha lá com o garfo lá, né? Com aquele rabinho, com aquele chifrinho vermelho, aquilo ali existe? Aquilo é uma figura criada por nós, criada pelos homens, né? Porque no decorrer do nosso desenvolvimento foi isso que nos foi colocado. Mas esse ser em si existe? Existem espíritos que foram criados por Deus, mas que por algum motivo e alguma razão que eles acham ter, estão hoje cheios de ódio, de raiva, de rancor, com desejo de vingança, e estão habitando mundos densos, pesados, e querem trabalhar para o mal. Mas ainda esse Jesus o aguarda. Ainda esse Jesus o aguarda pelo arrependimento. Então, existem espíritos menos desenvolvidos que trabalham para tentar fazer com que o mal prevaleça. Mas essa figura de demônio não existe. E é um termo que foi criado por nós vulgarmente. Um dia eles vão sair dessa condição de fazer o mal. Porque ainda que estão ali há 100, 200, 300 anos, essa situação ela é temporária. Voltando mais uma vez no livro Nas Trilhas do Umbral, Fabrício, Olívia, Clara e Ariel encontram com um senhor que está ali liderando grande número de espíritos, usando de toda seita de vingança, de raiva, colocando, impondo-se sobre eles, eu sou superior a vocês. Mas Olívia encontra com ele e fala assim com Ariel e Clara, não se preocupem, esse não tem nada a ver com a nossa busca, eu vou dar apenas um recado para ele. E fala para ele assim, quando ele vê que Clara tinha o potencial de ver ali os seus erros e o seu passado, ele pede para que todos que estão ali sob o seu comando se dispersem, que ele quer ficar a sós com Olívia. Olívia, Clara e Ariel, né? E aí Olívia fala para ele o seguinte, olha, eu só vim te dar um recado. Você sabe que você está perdendo as suas forças. Você sabe que o mal que você está impondo já não está surtindo mais efeito. Você sabe disso. E ela conta para ele todo o passado dele. Então, eu só venho te dar um recado no seguinte sentido: se prepare, que você irá reencarnar em breve. E você vai reencarnar numa situação deplorável. Você vai ter inteligência, você vai escutar, vai ouvir, mas você não vai conseguir falar, você não vai conseguir expressar nada, você não vai ter um tipo de movimento. É a oportunidade de purgar que você precisa purgar. Quem irá te receber é uma pessoa que você fez muito mal, mas você já está aqui no umbral há 300 anos e ela já reencarnou 2 vezes. Ela já purificou bastante para te receber.
Ela aceitou te receber. Então, você sabe que as suas forças estão terminando. Daqui a pouco você vai desencarnar. E aí nós temos um exemplo de quê? Uma reencarnação compulsória. Ele tem potencial de traçar o seu projeto reencarnatório? Não, mas outros já estavam traçando por ele. Ele estava trabalhando para o lado oposto a Deus, porque Deus quer o bem de todos nós. Estava. Estava ali há quanto tempo? Há 300 anos terrenos no umbral. E não foi temporário? Daqui a pouco ele vai sair de lá, ele vai reencarnar. Oportunidade de purificar. Só que outros vão chegando, né? Outros vão chegando. Mas ainda assim são condições temporárias. Então não existe demônios, existe seres que está com ódio de vingança, desejo de vingança, que manipula o outro. E existe aqueles que são fracos, que são ainda menos, têm menos entendimento e que ficam ali subordinados a eles. Porque se tivesse um pouco de discernimento, se tivesse um pouco de força para poder entender a situação e falar, não, eu não vou ficar à mercê de você, você também está no umbral. O que você está fazendo aqui? Se eu estou aqui e você está, você também está cheio de erro. Mas aqueles que ele encontra está numa posição tão enfraquecida, moralmente tão abalado, que ele se, e com remorso dentro dele, que se deixa levar pela situação. Então, mais uma vez esclarecido essa questão dos anjos e dos demônios. Alguma dúvida, gente?